no capítulo 6, é um texto que todos nós conhecemos, mas é bom nós estarmos lendo juntos nessa hora, Provérbios 22, no verso 6. Tudo aquilo que se direciona ao ensino de criança, eu creio que o princípio está aqui. E muitos de nós, em algum momento, já pedimos perdão a Deus como igreja, pelo fato de não atentarmos tanto para esse ensino do Senhor, de instruir a criança. Então, Provérbios 22, 6, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Vamos falar esse versículo. Primeiro você pega o seu dedinho apontador e aponta aí, para você apontar aí, para falar para alguém esse verso. Primeiro para você, aponta para você e diga: eu preciso instruir o menino no caminho em que ele deve andar, porque assim, até o envelhecer, jamais se desviará deste caminho. Agora aponta para alguém e diz: irmão ou irmã, você precisa instruir o menino no caminho em que ele deve andar, caminho do Senhor, porque até quando ele for velho, não terá se desviado do caminho do Senhor. Na verdade, igreja, nós temos muitas vezes trabalhado mais com as consequências. É como alguém que só quando não tem mais recurso ele vai procurar um médico. Na questão também infantil de crianças, nós muitas vezes temos agido dessa forma, mas glória a Deus porque nós estamos mudando. Diga: eu estou mudando a minha forma de lidar com as situações. E na questão da criança, muitas vezes nós vemos uma consequência. Nós vemos, é como você tem uma árvore, imagine uma árvore, essa árvore você vê frutos. E quais são esses frutos que nós vemos muitas vezes? São pecados e maldições. Mas para que esses frutos estejam ali, essa árvore tem uma raiz, e é essa raiz que está trazendo aqueles frutos. Então, na verdade, nós temos que olhar para a raiz. Quando você olha para uma criança, para uma consequência, para um diagnóstico, você tem que ver primeiro a raiz daquilo, o que está provocando isso. E, na verdade, a nossa intenção é trazer aqui, então, alguns assuntos que vão nos trazer claridade, nos ajudar a clarear, trazer um esclarecimento daquilo que é a raiz para consequências na vida das crianças. E quando nós falamos em criança, eu até louvo a Deus que tem alguns homens aqui. Eu estava olhando e falei: meu Deus, onde é que estão os homens? Glória a Deus, né? Porque geralmente são mulheres que se interessam por educação de crianças, mas na verdade Deus chamou homens e mulheres para educar crianças, né? E Lucas capítulo 18, verso 16, ou melhor, está escrito: Jesus, porém, chamando-os para si, disse: deixai vir a minhas crianças e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Na verdade, essa é a mensagem de Jesus para todos nós como igreja. Deixai vir a mim os pequeninos ou as crianças, ou seja, de uma forma inteligente devemos investir na criança, que é muito mais fácil você ganhar uma criança para Jesus, muito mais fácil você trabalhar nos conceitos de uma criança, porque os conceitos que uma criança aprende do 0 aos 7 anos de idade vão trazer referencial para o resto da vida dela. Então, se você começa a trabalhar com uma criança após essa idade, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas ainda é possível trabalhar com ela. E Jesus fala: deixa vir as minhas crianças, mas depois ele diz aqui: não as impeçais. Diga comigo: não as impeçais. Então, nós queremos trabalhar dentro desse princípio de impedimentos. Então, na verdade, existem impedimentos para que as crianças venham à presença de Deus, para que essa geração esteja na presença de Deus. E, na verdade, a responsabilidade de ensino das crianças no caminho do Senhor é dos pais, e não da igreja ou dos educadores. Estes, sim, dão reforço a esses ensinos que os pais trazem, ok? A igreja e os educadores, eles devem dar um reforço ao ensino que os pais trazem da palavra de Deus, dos caminhos do Senhor para a criança. Amém? Cooperando assim para a sua consolidação. Então existe uma dificuldade das pessoas entenderem esse princípio. A responsabilidade da educação cristã não é da igreja, mas é dos pais. E se em casa não há essa educação,
aquilo que a igreja vai falar para ele vai trazer, claro, um peso sobre a vida deles, mas não tão forte como será quando os pais trazem esse princípio na vida dos seus filhos. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, eu acho que esses versículos têm aí no resumo, que você tem uma apostila do Congresso, essa primeira parte, esses versículos estão aí. Mas entenda Deuteronômio 6, versos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deus fala paz. E as ensinarás a teus filhos. Aqui Deus está ordenando que essas palavras sejam ensinadas aos nossos filhos. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, a primeira referência que eu vejo de Deus falando aqui para ensinar as crianças, ele fala para os pais e não para a igreja em si, para os pastores ou para os líderes e para os educadores, que também fazem isso. Então, na verdade, essa responsabilidade na formação cristã das crianças, dos filhos, é dos pais. E quando nós temos consequências, a primeira raiz que nós vemos que trouxe essa consequência é a falta desse ensino de estar inculcando a palavra de Deus em suas casas, primeiramente. Então Deus nos orienta com esse texto a que apliquemos as verdades bíblicas no cotidiano em nossas conversas com nossos filhos. Essas verdades bíblicas devem ser, então, ali colocadas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nossa conversa na mesa. Quando nós levantamos, aquilo que nós fazemos durante o dia, aquilo que nós fazemos à noite, antes de dormir, não apenas uma oração, Senhor abençoe esse dia, ou no final do dia, Senhor obrigado por esse dia. Nossos filhos precisam ver isso em nós, precisamos inculcar a palavra de Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E delas falarás, como está escrito, assentado em tua casa. Isso quer dizer, que referência traz esse texto? Assentado em tua casa. Hoje, poucas famílias têm tempo para se assentar com os filhos, infelizmente. Se sentar na sala, sentar ali, pegar uma cadeira, pegar um sofá, sentar, ficar conversando a respeito daquilo que é de Deus. Até achei interessante essa semana, o meu filho de 6 anos, o Lucas, ele estava conversando alguma coisa, fulano, e a Daniela falou, e você, e o, como é que você falou? Salomão, Provérbios, enfim. Ela perguntou de alguém da Bíblia, mas o que é isso? A criança até surpreende, porque às vezes nossos filhos sabem de tanta coisa, como essa semana, antes de ontem, que morreu aquele artista conhecido a nível mundial. E aí até a criançada eu perguntei, mas você sabe quem era Michael Jackson? Ele falou, pai, mais ou menos. Aí você vai perguntar quem é Jonas, quem é Ageu, quem é Abacuque, mas o que é isso? Quem é Mateus? Então nós precisamos falar da palavra de Deus para os nossos filhos, nosso cotidiano. Precisamos nos lembrar continuamente de que estamos em uma batalha espiritual. Na verdade, nós estamos em uma batalha espiritual. Há uma guerra pela mente dos nossos filhos, há uma guerra pela mente das crianças, há uma guerra pelos pensamentos, pelas emoções das crianças. O mundo investe nas crianças. E muitas vezes nós, não digo como igreja, porque a igreja investe na criança, como esse evento aqui, mas nós, em família, em casa, nós investimos pouco em nossos filhos, na educação deles. E o mundo está investindo tudo nas crianças. Você vai observar hoje, tem vários canais só para criança. Você tem Disney Channel, você tem Discovery Channel, e você tem outros aqui nacionais. Então, você tem muito investimento para a criança. E nós, como família, nós investimos, infelizmente, ainda pouco em nossas crianças. Então, precisamos entender esse princípio. Há uma batalha espiritual. Desde que nossos filhos nascem, é travada uma batalha espiritual para quem vai governar aquela criança. Na verdade, estão destinados por Deus para serem dele. A palavra de Deus declara isso, que somos predestinados desde antes da fundação do mundo. Então, mas muitas vezes nós não temos essa consciência, não trabalhamos com isso. E Satanás, ele começa a trabalhar para ganhar aquela criança. Quando alguma coisa se manifesta ali na adolescência, na juventude dos nossos filhos ou das crianças, na verdade aquilo começou quando aquela criança nasceu. Os conceitos que foram passados para ela, se não foram conceitos segundo inspirados na palavra de Deus, eles vão fazer diferença no caminhar dessa criança. Desde a primeira infância, até os 7 anos de idade, e nas outras fases, a pré-adolescência, dos 8 aos 12, a adolescência, ali dos 13 até os 17, a juventude, enfim. Tudo que nós vemos hoje nessas faixas etárias, ele teve o início lá. Muitas vezes na fase intrauterina nós vamos falar sobre isso. Então a batalha espiritual é encadeada. E que estamos nessa batalha e que os nossos filhos são o principal alvo do inimigo. Satanás, ele se interessa por um ser humano desde que ele nasce.
Porque, na verdade, Deus predestinou todos com um destino profético para servirem a Ele. Só que muitos não sabem disso. Ainda. Então, quando uma criança nasce, já é desencadeada uma batalha espiritual para tentar destinar aquela criança que for destinada para ser de Deus. Satanás, ele tenta destinar essa criança para fazer alguma coisa para ele. Ele tenta discipulá-la desde a primeira infância. E para vencermos essa batalha espiritual, salvarmos a mente de nossos filhos, precisamos investir em tempo e esforço. E se agirmos antes que os sintomas apareçam, obteremos maior retorno para o nosso investimento. Então precisamos agir sempre no preventivo e não no paliativo. Alguém pergunta, por que vocês estão em plano de saúde? Você quase não usa. Mas você está prevendo, você está trabalhando no preventivo. Você está se prevenindo para que, se um momento você precisar daquilo, por que nós fazemos exames cotidianos? O ideal é que, pelo menos uma vez por ano, façamos um check-up de saúde. Aí tem os crentões, né? Oh, glória a Deus, eu confio em Deus, e o homem, maldito aquele que confia no homem. Não precisa fazer isso. Aí chega lá, uma certa idade, dá um problema, infelizmente. Então nós precisamos trabalhar no preventivo. Diga comigo, eu preciso trabalhar no preventivo. E Deus, ele fala, se nós formos observar lá em Romanos capítulo 12, ele fala de renovação da mente. Por quê? Porque a mente é atacada, é bombardeada com informações desde a primeira infância. Uma criança não sabe nem falar, mas já sabe olhar para a televisão. Você está no computador, a criancinha já está lá, tem um neném de 11 meses. Então ele já está olhando, está observando. Aí você vê que ele para, de repente toca uma música na televisão, ele para, vai olhar. É um louvor. Mas se não fosse... Então, a mente da criança é bombardeada. Aí o Senhor fala depois, renovar a mente, por quê? Porque a nossa mente não foi trabalhada nos princípios, naquilo que vem de Deus, na palavra de Deus. Quanto tempo é investido no ensino da palavra de Deus dentro dos lares? Em família? Porque muitas vezes acontece isso. Não, você já foi para a igreja, já ouviu a palavra, você tem uma célula, um grupo familiar, então não precisa fazer mais nada. Não, nós precisamos fazer sim. Quanto tempo, quantas horas por semana as crianças passam na igreja? E quanto desse tempo é dedicado para o ensino da palavra de Deus? Muitas vezes, até, nossos filhos passam algum tempo na igreja. Mas esse tempo talvez não seja dedicado ao ensino da palavra de Deus. Lucas 16:15, e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, na verdade, isso começa com nossos filhos. O primeiro ministério que nós temos é com nossos filhos. Quem não tem filhos, também com crianças. Quem trabalha com crianças. E o mundo jaz no maligno. O que é jazer no maligno? O que quer dizer jaz? Está lá. Perpetualmente naquela situação. Então, o mundo sempre vai jazer no maligno. Isso já é, infelizmente, um destino para o mundo. O mundo jaz no maligno. Nós somos sal, nós somos luz. Nós trazemos a presença de Deus para o mundo. Porém, o mundo jaz no maligno. O mundo está ali, deitado em berço esplêndido ali no maligno. Então, é fato que o inimigo de nossas almas, ele está usando várias ferramentas para discipular as pessoas naquilo que é do maligno. Aí entram também as crianças. Satanás está discipulando diariamente as pessoas naquilo que é do maligno. E dentro desse discipulado maligno entra também as crianças. Satanás tenta assumir controle sobre todos aqueles que não foram consagrados a Jesus Cristo. Entenda isso. Consagrar alguém a Jesus Cristo não é somente fazer uma oração. Trazer para o pastor, aí o pastor Glória pega a criança no colo, ele ora, apresenta a Deus, consagra a Deus. Os pais, oh, aleluia, meu filho está consagrado a Deus. Nada vai tocar nele. Ele está consagrado a Deus, é fato. Mas nada tocará quando nós assumimos uma responsabilidade, andarmos em obediência com a palavra de Deus, ministrarmos nossos filhos na presença de Deus e fizermos aquilo, ou seja, pagarmos o preço para que realmente o maligno não os toque. Então, ele vai tentar assumir o controle de qualquer vida que não estiver consagrada a Jesus Cristo, nem colocado sobre a autoridade do Senhor. Aqueles que não são ensinados no caminho em que devem andar, estão mais suscetíveis a estarem debaixo dos impedimentos que o inimigo coloca. Jesus falou, não impeçais. Aí vem impedimentos. São situações que depois nós vamos falar sobre isso, que vêm surgindo no dia a dia para impedir que essas vidas estejam na presença do Senhor.
As crianças necessitam de uma cobertura responsável de seus pais em oração e proteção. Não basta apenas o Senhor abençoe esse dia, é preciso que haja um cerco de proteção, é preciso que nós estejamos discernindo aquilo que está acontecendo, aquilo que pode estar vindo em direção a eles. Assim, nossa principal responsabilidade como pais é levá-los a Cristo e ajudá-los a estabelecer sua identidade nele, em Jesus. Diga comigo, a minha principal responsabilidade é levá-los a Cristo e ajudá-los a estabelecer a sua identidade em Cristo Jesus. Isso que nós devemos fazer como pais ou educadores. Criar um filho não significa anular a sua capacidade de determinação, e sim discipliná-lo e ensiná-lo para que se torne semelhante a Cristo, como os pais. A disciplina é um processo que dura 18 anos e implica em ir soltando-os aos poucos. A primeira infância, 0 anos até lá, aos 7 anos de idade, e assim até os 18 anos. Nós vamos soltando aos poucos. Por que soltando aos poucos? Não soltando para o mundo aquilo que é do mundo, mas para que eles mesmos passem a buscar a Deus. Há uma substituição. Nós ensinamos, nós orientamos, nós cobrimos, mas conforme eles vão crescendo, eles vão crescendo em idade, em estatura física, até chegar aos 18 anos, aí sim eles poderão estar fazendo isso por conta própria. Ok? Os filhos precisam de exemplos e não de críticos. Vamos ver Lucas 6:40. Lucas capítulo 6, verso 40. Evangelho de Jesus narrado por Lucas, capítulo 6, no verso 40. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, mas todo o que for bem instruído será como o seu mestre. Qual é o mestre aqui? Que refere-se também a pai e mãe. Então, aquele que for instruído por pai e mãe no caminho em que deve andar, com certeza será como aquele que instruiu. Ou seja, os pais ensinam esse caminho, os pais andam nesse caminho. Qual será o destino dos filhos, então? Andar nesse caminho e ensinar também esse caminho a outros. Os pais não podem ser modelos de perfeição. Na verdade, nós não somos perfeitos, mas podem ser exemplos de pessoas que estão crescendo. Amém? Nós precisamos entender isso. Nossos filhos não precisam nos ver como pessoas perfeitas. Nós temos falhas, nós somos falhos. Alguém não é falho aqui, atire a primeira pedra. Alguém nunca falha. Todos nós, de alguma forma, nós falhamos. Mas não podemos deixar que isso impeça-nos de ensinar a criança o caminho em que deve andar. É o nosso exemplo que estabelece nossa credibilidade para criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, conforme Efésios 6:4. O nosso exemplo, aquilo que você faz, fala tão alto que aquilo que você fala talvez as pessoas não ouçam. Ok? Diga comigo, aquilo que eu faço fala tão alto que talvez aquilo que eu fale eles não ouçam. Ou seja, nós vamos educá-los por nosso exemplo e não apenas por palavras ou por cobrança. Faça, vá. O que pode ser mais interessante e satisfatório do que criar filhos. E aqui também nós podemos trazer isso para o entendimento também de filhos espirituais. Amém? Quem tem filhos espirituais aqui? Todos nós temos filhos espirituais, né? Então não há nada mais gostoso, mais prazeroso do que se criar filhos. Tanto a nível biológico, como também filhos espirituais. Amém? Diga, é prazeroso para mim criar filhos, tanto biológicos como espirituais. Então isso é prazeroso, satisfatório. Ensinando-os a ser tementes a Deus. Talvez isso seja um desafio que muitas pessoas não conseguem encarar. Por isso rejeitam, desistem. Quantos pais que começaram a ensinar seus filhos no caminho do Senhor, plantar a semente da palavra de Deus, mas acabaram desistindo. Meu filho não quer. Na verdade, nós somos responsáveis. Eu não concordo com uma visão de que eles vão decidir o que eles querem. Nós trazemos já um destino profético sobre a vida deles. Muitos pais, às vezes, chegam para a igreja, onde estão seus filhos? Eles não querem vir. Eles não querem vir. Mas aí a gente pergunta, quem manda na sua casa? Né?
Quem governa os seus filhos? Então, se já desde a infância tem esse tipo de procedimento na adolescência, imagine depois. Por isso que nós, infelizmente, vemos notícias aí de pais que acabam até levando agressões físicas ou apanhando os próprios filhos. Ou pais que vivem na agenda dos filhos. Não tem tempo para nada, só leva aqui e vai lá, e vai para o shopping, e vai para cá, e vai porque meu filho quer isso, quer ir para o cinema, quer não sei o que, marcou encontro. Ele não tem agenda própria, ele tem agenda para os filhos. Então, quem quer ajudar o seu filho a entender que sua identidade e aceitação estão em Cristo e que ele pode resistir ao diabo, precisa dar um exemplo pelo seu próprio viver. Ou seja, devem guerrear por seus filhos. Amém? Nossos filhos precisam perceber que nós entendemos que existe um plano contrário ao plano de Deus na vida deles, precisam nos ver guerreando com relação a isso, precisam nos ver estabelecendo decretos sobre a vida deles, e aí sim vão nos ver como exemplo. Em Cristo, tanto os pais como os seus filhos têm autoridade para resistir ao inimigo. Esta resistência será bastante efetiva quando aplicada em primeiro lugar de forma preventiva, conhecendo e não se envolvendo com os impedimentos, com aquilo que impede alguém de servir a Deus, tanto criança como qualquer outra fase, que são os impedimentos da vida cristã. E também é eficaz quando aplicada para desfazer os impedimentos já existentes. Então nós temos um diagnóstico que existe algumas coisas. O que vamos fazer? Nós vamos cortar isso. Como a palavra de Deus declara, Jesus falou, toda planta que meu pai não plantou será tirada desde a raiz. Então toda a raiz de maldade, de pecado, de iniquidade, de maldição, ela tem que ser tirada desde a raiz, toda a planta. Se você não tira desde a raiz, ela vai continuar a dar frutos, ok? Nossa principal responsabilidade, então, como pais, é levar nossos filhos a Cristo e ajudá-los a estabelecer a sua identidade nele, em Cristo Jesus. Quando e como isso acontece? Para responder essa pergunta, precisamos revisar o processo de desenvolvimento infantil, ou seja, como se desenvolve uma criança. Quando uma criança nasce, é completamente dependente dos pais físicos. São eles que a alimentam, trocam fraldas e a protegem. A infância e a adolescência são períodos de transição. Qual é o destino de uma criança? É ser o quê? É ser um adulto. Amém? Qual é o destino de um pequenininho? É ser um grande. Ou seja, uma criança ser um homem, uma menina ser uma mulher. Então, essa fase da infância e adolescência, na verdade, é uma fase de transição. O que nós precisamos ver? Nossos filhos como adultos. Então, aquilo que eu estou plantando hoje, aquilo que se planta na educação hoje, é aquilo que eu vou ver depois se manifestando quando eles forem adultos. Aquilo que manifesta quando são adultos, quando nós como adultos somos, isso traz um referencial daquilo que nós aprendemos desde a nossa primeira infância. E nessa fase de transição, então, da infância e adolescência. O indivíduo começa com uma dependência total e depois, na fase adulta, chega à independência. No processo de descoberta de si mesmos como indivíduos, as crianças vão gradualmente se afastando das pessoas, pensamentos e ideais que viveram através dos pais e passam a interessar-se por outras pessoas, bem como por filosofias e ideais que adotam para si. Eu deixei ali em cima um arquivo, o nome é Estágios do Desenvolvimento lá, Bruno. Estágios do Desenvolvimento. Do desenvolvimento que não tem, eu acho, nessa apostila aí, no seu resumo, né? Você pode observar ali. Então, veja, o que vai acontecer? Nesse processo de descoberta de si mesmos, como indivíduos, as crianças vão gradualmente se afastando das pessoas. Isso é um processo normal, não tem nada de anormal quando acontece isso. Pensamentos e ideais que viveram através dos pais e passam a se interessar, então, por outras pessoas, bem como por filosofias e ideais que adotaram para si. Isso é normal tanto para aqueles que estão em Cristo como aqueles que não estão também. Os estudiosos do comportamento humano, como Erik Erikson, que fez o desenvolvimento psicossocial, e Jean Piaget, de desenvolvimento cognitivo, tentaram identificar os estágios do desenvolvimento infantil. A teoria deles é que, para alcançar a maturidade normal, o indivíduo passa por uma progressão sequencial de estágios de aprendizado. Acho que dá para ver ali na tela, né? Você vê aqui a idade. 0 a 15 meses.
O que ele está aprendendo? Confiança, ele aprende a confiar. Você pega uma criança, ela vai crescendo, esse bebê, e de repente ela começa a confiar. Ela se joga, ela se lança. Qual que é o elemento-chave nessa fase? Ligação com os pais, ela é dependente dos pais. Obtém senso de segurança física e emocional. Entenda que se não houve isso nessa fase de uma forma saudável, isso vai trazer então uma lacuna nessa criança. Isso nós vamos tratar depois quando falarmos da cura da criança, ok? A idade de 1 a 3 anos, aí vem autonomia. Qual que é o elemento-chave nessa fase? Formação do indivíduo como pessoa. Quando então começa a formação do indivíduo como pessoa? Começa com essa idade de 1 ano e vai até aos 3 anos de idade. Começa a pensar, você que trabalha com crianças, ou você que tem filhos também. Você vai observar que realmente nós passamos por isso aí. Aí vem a fase pré-escolar. Aí vem 4 a 5 anos. Aí é uma iniciativa do aprendizado. Então entenda que se essa criança não estiver numa escola de educação com princípios, qual o aprendizado que vai trazer consequência até o resto da vida dela? Aquilo que ela aprendeu fora dos princípios da palavra de Deus. Aí vem a importância de se valorizar escolas com educação com princípios. E, infelizmente, demorou muito para a nossa nação aprender isso. Mas também, por outro lado, podemos dizer, felizmente, estamos aprendendo, diga, estamos aprendendo a importância de uma educação com princípios. Ok? Aí vem a promoção da criatividade dentro de limites pré-estabelecidos. 6 aos 11 anos, realizações e competência, orientação e êxito. Veja que nessa fase em que ela vai começar a realizar. Você pega uma criança com 6 anos de idade, 7 anos que é a primeira infância. Tudo que essa criança aprendeu, ouviu desde a fase intrauterina até os 7 anos de idade vão marcar a vida dessa criança. Nos casos de cura da alma, de cura interior, os maiores problemas começam a ser diagnosticados nessa fase, da fase intrauterina até aos 7 anos de idade. E aqui ele fala até os 11. Orientação e êxito. 12 a 15 anos. Identidade versus confusão. Qual a identidade de um filho de Deus? Como Jesus como Jesus ouviu Deus Pai falando quando ele foi batizado. Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Qual a identidade de Jesus? Filho de Deus. Qual é essa identidade como filho de Deus? Filho de Deus. Mas o que houve logo que ele saiu ali do batismo? Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Qual foi a palavrinha que o diabo soltou ali? Se tu és. O que ele quis trazer? Uma dúvida, uma confusão. Então, essa fase aqui, qual é a identidade da criança? Mas aí vem a confusão. O mundo começa a trazer informações. A mídia começa a trazer informação. As pessoas que estão ali no convívio dessa criança começam a trazer informação. Entendam um princípio. As crianças passam muito mais tempo convivendo durante a semana com aqueles que estão lá na escola do que conosco dentro de casa. Se for somar a carga horária. Então, quem está sentado do ladinho dele, na frente e atrás, vai trazer muito mais referência do que os irmãos dentro de casa, do que os pais. Se nós não estivermos atentando para esse fato. Ok? Aí vem a importância de uma educação com princípios. Tudo bem? Aí vem afirmações e estabelecimento de identidade própria. Nessa fase, uma criança, e eu digo criança, minha filha tem 16 anos. Eu falo as crianças, ela fala criança, eu falei assim, mas você é uma criança ainda. Até os 18 será criança, depois vamos pensar. Não será mais, né? Embora às vezes a gente considere. Né? Mas entenda isso. Aquilo que aconteceu nessa fase vai trazer um peso muito grande. Por isso que precisamos investir nessas fases também. Porque vem afirmações e estabelecimento de identidade própria. Se foi roubada aquela identidade, ou se ela nem conhecia aquela identidade em Deus, o que vai acontecer com essa criança? Ela está propensa a absorver aquilo que está no mundo, ou tomar a forma do mundo. E às vezes a gente vê isso nas igrejas. Até essa idade ali, adolescente, está tudo bem. De repente, como eu não quero mais cantar, não quero mais dançar,
não quer mais ir para a escola bíblica, ou não quer mais participar de um grupo de estudos. Por quê? Porque o maior número de pessoas que ela convive não fazem isso. Eles não falam sobre Deus. Eles não falam sobre a programação da igreja. É como a história daquela moça que chegava na escola na segunda-feira e as amigas falavam que ficaram, eu fiquei com 5, com 10, eu fiquei com 20. E começaram a inventar histórias. Aí um dia se arrependeu e falou, chegou para o pastor e falou, olha, pastor, eu tenho vergonha de falar que eu sou crente, que sou cristão. Então eu começava a inventar história, que eu não queria ficar para trás. Porque se eu falasse, eu não fiquei com ninguém, o que ia acontecer? Eu não ia ser ouvida, ia ser colocada de lado. E muitas vezes acontece isso, são fatos reais. E aqui vem a última aqui da tabela, que são fase jovem adulto, 16 a 21 anos. Intimidade versus isolamento. Ou essa pessoa vai ter uma intimidade muito grande com Deus, ou vai se isolar. Estava conversando com um jovem ontem, ali pelo Messenger, ontem à noite, ele mora no Rio de Janeiro, e falou, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Passou no vestibular agora, vai fazer psicologia, falou, eu fiquei assustado comigo, porque teve um culto essa semana e foi o culto. Uma visitação, o poder de Deus derramado, e eu olhava para as pessoas, eu não conseguia sentir nada. Falei, então você tem que voltar atrás. Tem que voltar ao primeiro amor, vai buscar Deus, se lança nos braços do Pai. Vai, Deus, porque muito antes de você desejar fazer isso, Deus quer que você faça isso. E muitas vezes acontece isso, por quê? Aí vem intimidade versus isolamento, ele pode se isolar. Tudo aquilo que era um princípio na vida dele, se não for bem alicerçado, aí começa a trazer um choque. Ele começa a ser confrontado. E muitas vezes se isola de Deus. Aqui, essa fase, o elemento-chave é responsabilidade e desenvolvimento de amizades. Aí o que vai acontecer? Quantas pessoas digam, meus filhos ou fulano, era uma bênção, até que se tornou jovem, foi para a faculdade. Irmãos, isso aqui é uma outra ministração, né? Mas faculdade, universidade precisa de uma cobertura espiritual muito forte ainda, porque nós demoramos para chegar lá. A igreja demorou para chegar na universidade, embora tenha a ABU há anos, né? E outros grupos aí, mas muitos chegam na faculdade e se desviam. Tem o caso de uma irmã que, infelizmente, ela tocava no louvor na igreja lá com a gente, muito bem, cantava muito bem, um talento tremendo. Aí começou, aí foi se afastando, até que realmente se afastou. E a gente soube depois que lá ela conheceu drogas, aí ela nunca tinha ficado, começou a ficar, e possivelmente outras coisas aconteceram. A família não está mais conosco já há algum tempo, mas infelizmente esse tipo de coisa acontece, então precisa de uma cobertura muito grande. Aqui então, obrigado, pode tirar. A identidade de um recém-nascido é completamente ligada ao plano físico. À medida que ela avança nos estágios de desenvolvimento físico, emocional e social, os pais precisam ajudá-la a estabelecer sua identidade como filhos de Deus. A criança é capaz de entender o amor e a proteção de Deus e de receber a Jesus Cristo como Salvador quando ainda é pequena. Geralmente nós fazemos isso, né? Tem lá, já está falando, já está entendendo aquilo que você fala, você vai, leva ela a fazer uma confissão. Porque claro que depois você vai fazer uma confirmação, nós vamos falar sobre isso. Mas essa confissão que foi feita, o diabo nunca poderá tocar ou destruir a vida daquela criança ali, porque ela foi dedicada a Deus. Agora, claro, tudo na palavra de Deus tem um C. C atentamente, C andar, tem um C. Nós não vamos descansar em berço esplêndido, né? Que é essa maldição que tem no hino nacional. Tem que ser quebrada essa letra aí, né? Mudada, né? Aí eu ficava lá, não, está tudo bem, não precisa fazer mais nada, né? Pelo contrário. A criança é capaz de entender, então, a proteção de Deus nessa fase. Contudo, a compreensão de sua identidade espiritual é um processo que se realiza no transcorrer da infância. Essa identidade é um processo, é como se você pega algo, você vai ali martelando, até que aquele prego está fixo ali. Ou seja, até que aquele princípio está fixado naquela criança, ela não vai mais se desviar daquele princípio. Ok? É um processo em que ela vai deixando de depender dos pais, passando a depender de Deus. Vai ter um outro gráfico que nós vamos mostrar em seguida. Então, observemos
por essa tabela. Pode mostrar o próximo gráfico que ficou ali, por favor? Que a criança começa a enfrentar conflitos de identidade mais ou menos aos 12 anos. É esse gráfico que estava ali, desculpe. Esse que já estava ali, pode jogar ele de volta ali. Observe lá. Ela começa a observar conflitos de identidade mais ou menos aos 12 anos. Os estudiosos do desenvolvimento cognitivo afirmam que a maioria dos adolescentes de 13 anos tem a capacidade de raciocinar como adultos. Tem a capacidade, porém a psicologia já ensina isso, que somente com 17 anos que um cérebro é totalmente formado. Ok? Mas nessa idade de 13 anos já tem uma capacidade de raciocinar como adulto. Você observa, por exemplo, uma menina de 3 anos, ela é muito mais amadurecida do que o menino. E aí o processo vai se desencadeando nas outras fases. Eles são capazes de lidar, então, com conceitos abstratos, de entender simbolismos. Essa etapa do desenvolvimento é de grande importância, principalmente quando consideramos que Jesus começou a aparecer em público com quantos anos? 12 anos. Será que Deus estava querendo trazer alguma mensagem com isso? Claro que sim, né? Por que Jesus não apareceu com 11, com 14, com 15, foi com 12 anos? Então aí tem uma mensagem de Deus. E mais, há séculos que todo menino judeu comemora o Bar Mitzvah. Aos 12 anos, quando, de acordo com a tradição judaica, ele deixa de ser menino e é considerado homem. E tem a fase também, a cerimônia com a menina, que pode ser em outra idade. Como vemos, então, vamos ver agora sim, irmão, aquela próxima figura. Como vemos na próxima, então, figura, creio que é aproximadamente aos 12 anos que devemos ajudar a criança a estabelecer sua identidade espiritual. Acho que vocês têm na apostila essa figura, tá? 12 anos, nessa fase que devemos, então, ajudá-la a afirmar a sua identidade espiritual. Ok? Nas igrejas ortodoxas, onde a criança é batizada nos primeiros meses de vida, aos 12 anos, ou próximo disso, não, é um outro gráfico que tem ali, está como fotografia. A criança passa pela cerimônia de confirmação. Talvez seja essa uma das maiores falhas da igreja evangélica, negligenciar a confirmação da fé na verdade da palavra de Deus e de sua identidade em Cristo. E a melhor idade para se fazer isso, então, é aos 12 anos. Aí está escrito desenvolvimento da identidade física e espiritual. Vocês têm na apostila aí. Ok? Todos têm? Todos acharam? É um gráfico que você tem aí. Está escrito identidade em vertical. E embaixo está escrito idade. Identidade e idade. Já está ali? Não, então é esse segundo mesmo. Aqui eu não estava vendo daqui por causa da claridade. É esse mesmo. Então tá, vocês estão vendo, tudo bem. Veja lá então a questão física. Quando vai, depois dos 12 anos, isso vai diminuindo essa dependência física dos pais. Ok? E a espiritual, então, e ela vai subindo aqui o gráfico, mostrando que então, dos 0 anos ele está abaixo, vai subindo, passa pelos 12, já está lá quase no meio, e depois vai aumentando, então, ele mesmo dependendo de Deus. Essa criança, então, ele mesmo buscando a Deus. Ok? Está claro isso? Aí é necessário fazer uma confirmação. Os evangélicos têm a tendência de não dar a devida importância ao ministério entre crianças de 12 e 13 anos e concentram seus esforços nos mais velhos, de 14 a 17 anos. Em muitos casos, nessa altura, já é tarde demais para transmitir-lhes o senso de identidade espiritual. O senso da identidade espiritual da criança tem que ser transmitido até os 12 anos, e aos 12 anos tem que ser reafirmado. Não devemos cometer esse erro com nossos filhos ou com aqueles que estão debaixo de nossa liderança. Devemos ajudá-los a entender desde bem cedo o que eles são, pelo fato de serem filhos de Deus, e o que significa em termos espirituais sua identidade em Cristo.
Uma das noções mais importantes que nossos filhos precisam adquirir é a de ver-se como Deus os vê. Não como nós os vemos, como a sociedade os vê, mas como Deus os vê. E como Deus os vê, como filhos de Deus. Amém? Se não se enxergarem da maneira como Deus os enxerga, terão uma baixa autoimagem. Você observe hoje o que acontece. Você vai no shopping center. Você vê ali muitas meninas vestidas da mesma maneira. Muitos meninos vestidos da mesma maneira. Aí eles começam a buscar identidade em uma pessoa de fora. Aí que vem o culto aos ídolos. Eles começam a se vestir como se veste alguém que eles conhecem na mídia. Ter um comportamento igual, cortar o cabelo da mesma maneira, pintar o cabelo da mesma cor, porque eles não têm uma identidade espiritual. Então, na verdade, quando você vê isso, essas crianças estão, é como se tivesse um termômetro nelas ali, apitando já, pedindo socorro. Estão se moldando àquilo que a sociedade está colocando. Porque não tem firmada a sua identidade em Cristo. Quando elas têm sua identidade em Cristo, sabem quem elas são, elas não passam por depressão, por baixa autoestima. Porque tem uma identidade em Cristo. Amém? Está claro? Se não se enxergarem da maneira que Deus os enxerga, terão uma baixa autoimagem, ou seja, estarão andando moldados por esse mundo, segundo o curso desse mundo. A identidade espiritual é o princípio mais crucial e fundamental do Evangelho. Diga comigo, a identidade espiritual é o princípio mais crucial e fundamental do Evangelho. Por que pessoas têm dificuldade de ter comunhão com Deus? Por que será? Porque não conhece, porque tem um princípio que ainda não é conhecido. A identidade espiritual, que é um princípio crucial, não está bem estabelecido nessa pessoa. Quando você vê uma criança, um jovem, com dificuldade de buscar a Deus, de orar, de se expor, porque tem vergonha. Ah, mas imagina o que vão pensar. Ah, ore, não, não quero, eu não sei orar. O que está acontecendo? Ela não conhece a sua identidade em Deus ainda. Quando ela conhece, ela se lança em Deus. Aí você vê um adulto com o mesmo problema, muitas vezes. Principalmente os pastores, os que estão ministrando aqui no louvor, eles olham para a igreja, aí eles começam a discernir o que está acontecendo ali com a igreja. Há pessoas que não conseguem se entregar a Deus num culto vivo. Elas começam a olhar, está todo mundo adorando a Deus. Ela está olhando para o lado. Se tem uma buzina lá fora, ela está olhando. Se entrou alguém, ela está olhando. Por quê? Porque ela não está afirmada esse princípio crucial, que é a identidade espiritual dela, que é como filho ou como filha de Deus. Então essa identidade espiritual é fundamental. Se não está trabalhando essa identidade espiritual na criança, ela não vai conseguir servir a Deus com liberdade. Ou não vai conseguir sentir alegria em servir a Deus. E se nossos filhos não firmarem sua identidade em Cristo, procurarão estabelecê-la onde? No mundo. Aí é que vem toda essa parafernália de investimento com relação à criança. Existe novela para criança, existem programas para crianças, existe uma série de coisas. Por quê? Porque essas crianças não têm uma identidade, uma raiz de identidade em Deus, e vão procurar uma referência lá fora. Ok? Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então ela não conseguiu ter essa identificação ainda, uma intimidade com o Espírito Santo, para que ela mesma possa ter testificado pelo próprio Espírito Santo, no Espírito dela, onde ela é mais semelhança de Deus, de que ela é filha de Deus. Então, pais, vocês desejam que seus filhos se purifiquem a si mesmos? Se desejam, procurem enxergar a sua identidade com base no fato de que são filhos de Deus, e ajudem-nos a estabelecer o mesmo relacionamento eterno com o Senhor. Se nós queremos ver uma geração cheia da presença de Deus, precisamos investir nessa geração desde a primeira infância. Nossa responsabilidade é grande em levá-los ao conhecimento pleno do amor de Deus. Nosso exemplo para eles será o nosso maior testemunho. O nosso maior testemunho é o nosso exemplo para eles. Quando os filhos veem os pais orando, jejuando, lendo a palavra, lendo o livro cristão, o que eles vão fazer? A mesma coisa. Vão fazer exatamente a mesma coisa. Eu recebi um e-mail e estava vendo um vídeo que veio nesse e-mail, e lá tem aí a criança. O pai está xingando, a criança está xingando. Não sei se vocês viram isso. Aí ele está andando na rua, joga o lixo, a criança joga o lixo. Então eles colocaram uma criança do lado,
Faz a mesma coisa que o pai faz. Então, muitas vezes nós olhamos para as crianças. Por que estão fazendo isso? Porque nós fazemos isso. Porque se você grita, eles vão gritar. Se alguém xinga, eles vão xingar também. Mas, pai, você não é crente, por que você está fazendo isso? Talvez os filhos corrigem os pais, que não vê um bom exemplo. Aquilo que nós falamos, aquilo que você faz, fala tão alto, que aquilo que você fala pode não ser ouvido por seus filhos. Ok? Eles compreenderão a importância da oração à medida que eles observarem o valor que ela tem para nós, como pais. Temos que ensiná-los e discipliná-los. A disciplina faz parte disso. Então temos que ensiná-los e discipliná-los. Diga, disciplina é bênção. Então, sabendo então que há uma grande diferença entre disciplina e castigo. O castigo é direcionado para um ato praticado no passado. Ah, você fez isso, por isso eu vou te castigar. A disciplina é direcionada ao futuro. Tem como objetivo levá-los a mudar as decisões futuras. É prova de nosso amor. Você pega uma criança, você vai aqui, superando, no cantinho aqui da disciplina. Mas você vai estar aqui porque você fez isso, é para que você não faça mais. Eu te coloquei aqui porque você fez aqui. Não. Então não estou tratando do passado, eu estou prevendo, eu estou ali diagnosticando algo melhor para o futuro. Amém? Aí vem a disciplina, é prova de amor. Quando começamos a gritar em meio a um conflito, estamos agindo na carne. Quantos que gritam, começam a gritar com os filhos? Perdemos o controle, então, numa situação dessa, da única pessoa que podemos controlar, nós mesmos. Quando alguém começa a gritar, ele perdeu o controle sobre ele próprio. A única pessoa que ele pode controlar é ele. Então, o ditado que diz, ninguém vence uma discussão. Por isso é melhor nem discutirmos. Ok? Tudo bem? Não podemos ler a mente de nossos filhos. Por isso, se eles não confiarem em nós, o problema permanecerá encoberto. Desconheceremos os impedimentos, aquilo que impede ele estar na presença de Deus. Muitas vezes um filho chega, mamãe, não está ok. Não, porque você vai ver, eu vou falar para o seu pai, você vai agora, sabe? Nunca mais vou falar. Por que você não fala? Não falo, porque eu fui falar e a reação foi essa. Precisamos conquistar-lhes a confiança. Você só vai poder ministrar numa pessoa se ela confiar em você. Ok? Para que depois possamos ajudá-los a resolver seus conflitos espirituais. Amá-los é a mais elevada realização do nosso caráter. Diga, amar nossos filhos é a mais elevada manifestação do meu caráter. E aqui também filhos espirituais. Deus nos ama não porque sejamos merecedores de seu amor, mas simplesmente porque Ele é amor. Nós não temos nada em nós que possa atrair a Deus. E Ele nos ama da mesma forma. Ok? Ele nos amou primeiro. E com nossos filhos é assim. Se eles não se sentirem amados por nós, mesmo que tenham feito algo que nós desaprovamos, nós não deixamos de amá-los. Por quê? Eles não deixam de ser nossos filhos. Precisamos afugentar os lobos espirituais que rondam as crianças. É essencial que fortaleçamos a mente deles com a verdade de Deus para que saibam resistir à fraude de Satanás através dos impedimentos colocados no caminho, como através das fraudes da nova era e das influências satânicas e ocultistas. Qual foi o texto que nós colocamos aqui como destaque? Lucas 18:16. Jesus, porém, chamando-os para si, disse: deixar vir a mim as crianças e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Muitas vezes, nós como pais, somos um impedimento. Eu lembro que no nosso seminário de libertação de cura interior, tem na administração de cura interior, a gente fala que os filhos devem ter como referencial os pais. A moça, a primeira pessoa que ela deve ter como referencial como homem é o pai. Aí no intervalo minha irmã chegou e falou: você falou isso, minha filha foi conversar comigo. Falou: meu pai?
Tá louco? Nunca vou querer ser um referencial como ele. Por quê? Porque às vezes é um mau testemunho. Estão na igreja, mas são um mau testemunho. Porque ser crente na igreja é fácil, né, apóstolo? Ô, irmão, paz do Senhor, tudo bem e tal. Que todo mundo paz. Evangeliqueis. Mas lá fora que é o nosso desafio. Como diz a Joyce Meyer, né? Você só vai saber que tem o fruto do Espírito quando Deus mandar alguém para pisar no seu calo. Aí você vai saber que você tem o fruto do Espírito. Então, não os impeçais. Consideremos então que existem impedimentos. Diga, existem impedimentos para as crianças virem à presença de Deus. Então, nós precisamos entender isso. Existem impedimentos. Ok? Vamos ver quais são esses impedimentos. Vamos entender isso então. Todo ser humano é gerado em iniquidade. Esta é a sua primeira natureza. E todo ser humano precisa de remissão de seus pecados, de libertação e cura, que inclui-se também as crianças. Salmo 51, no verso 5, se você quiser. Eu acho que tem aí, não sei se eu coloquei isso aí. 51:5, acho que todo mundo conhece. Todo mundo que já fez um encontro com Deus aqui, eu acho que é bem falado isso, está sabendo, né? Eis que nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O que salmista Davi quer falar aqui? Todo ser humano é concebido em pecado. Eu lembro uma família que, anos atrás, eu estava lá conversando com eles, uma visita. Eu perguntei para a irmã, sim, é sua filha? Não, mas a minha filha, é claro que ela é cristã, passou por ela, minha filha. Eu falei, bom, mas Deus não tem netos. Se ela não fez ainda uma opção e não fez uma confissão pública, ela não pode ser considerada filha de Deus, só porque é filha de uma cristã. Então, na verdade, todo ser humano ele é concebido em iniquidade. A santidade que o homem tinha desde a sua criação foi perdida com a queda. Deus criou o homem com a essência dele. Deus é equidade, Deus é total santidade. Mas quando houve a queda, o que houve também com a queda? Como consequência, esta natureza de santidade foi perdida. E aqui se vai para Gênesis capítulo 1, no verso 31, a primeira parte. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então Deus fez o homem também. Formou o homem do pó da terra, com todos os elementos que tem a terra, para que o homem possa dominar a terra e tudo aquilo que nela há. Esse é o propósito principal de Deus. Então Deus não falou que o homem era bom, simplesmente Deus falou que era muito bom. Mas Marcos 10:18, na parte C, você vai observar. Ninguém é bom senão um, que é Deus. O que Jesus quer dizer com isso? Só existe um bom, Deus. Então aquilo que existiu no homem não existiu mais, desde a sua concepção. O homem precisa passar, então a criança precisa passar também por um novo nascimento. O Senhor perante ele clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Êxodo capítulo 34, versos 6a e verso 7a. Aqui fala de iniquidade. A iniquidade é a raiz de uma árvore interior cujo fruto é pecado e maldição. Lembra que eu falei de uma árvore? Você pega uma árvore, você vê lá a árvore. O que você vê primeiro? Você olha para os galhos, você olha para o fruto. Como você pode observar lá, tem árvore. Então, qual é o fruto que você vê? O pecado e a maldição. Mas se você for trabalhar somente com isso, você pega uma criança que está rebelde, está com um problema. Está repreendido em nome de Jesus, eu já mandei embora esse demônio. Será que vai resolver? Sim e não. Sim, porque você manda embora, tem que ir. Porque é no nome de Jesus. Mas se ele tem ali uma raiz, ele vai voltar. Então, muitas vezes nós olhamos como igreja, nós olhamos para quê? Para o fruto. Você olha uma criança, você olha para o fruto. Rebeldia e outras coisas. Porém, existe uma raiz que está trazendo aquele fruto. Porque quando Jesus passa pela figueira, ele fala: de ti não haja mais fruto. Ele amaldiçoou desde a raiz. É um princípio espiritual.
Porque se ele amaldiçoou desde a raiz, quando voltou não havia mais fruto lá. Os discípulos ficaram ali de meio. Senhor, olha só, essa figueira secou. Se ele pudesse falar o termo que nós usaríamos hoje, sim, o que você queria, meu? O que eu falei? Exatamente o que eu falei aconteceu. Então, também nessa questão nós precisamos lidar. Será que a criança precisa de libertação? Precisamos entender a questão da iniquidade. Então, iniquidade, etimologicamente, essa palavra quer dizer o torcido, do hebraico avon, desviar-se do caminho. Aquilo que está torcido segundo o padrão de Deus. De fato, é o que se torce no caminho reto e perfeito de Deus. Há uma distorção. O homem, devido à iniquidade, não consegue ouvir a Deus. Deus, quando o povo sai, Deus manda Noé sair da arca, ele manda Noé sair com a esposa dele do lado. Mas ele sai com os animais. Ele não conseguiu ouvir a Deus, estava distorcido. Então a iniquidade, ela impede o homem, o ser humano, a criança, seja qual fase que for, de ouvir a Deus. Porque eu creio, apóstolo, creio que o irmão crê também. Nós devemos ouvir a Deus como ouvimos um ao outro. Jesus fala lá em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que é ouvir a voz? É ouvir, alguém fala do seu lado, fale alguma coisa aí. Oi, eu. Você foi ouvido. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus como nós ouvimos a voz do nosso irmão. Amém? Temos que ter isso. Mas por causa da iniquidade, a iniquidade impede isso. Mas quando ela é extirpada, nós podemos ouvir a voz de Deus assim. Ok? Então a iniquidade é aquilo que se torce no caminho reto e perfeito de Deus. Do caminho, não no. Do caminho reto e perfeito de Deus. A origem da iniquidade se encontra na queda de Lúcifer. Surge no momento em que esse arcanjo, cheio de beleza e perfeição, deu lugar a um pensamento incompatível com o pensamento de Deus e começou a crer em algo diferente, oposto à justiça divina. Da mesma maneira que a fé é a substância do que se crê, Hebreus 11:1, é o poder que ativa o mundo invisível de Deus, esse pensamento torcido do coração do arcanjo veio também produzir uma substância espiritual, a iniquidade, que é a origem da maldade, conforme Ezequiel 28:15 e 18a. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, ou achou algo torcido. O pensamento de Deus não era mais o pensamento dele. O pensamento de Deus não é mais o pensamento do ser humano. O pensamento de Deus não é mais o pensamento da criança. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Ezequiel 28:15 e 18a. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele começa a olhar para aquilo que ele era. Ele era o quê? Um anjo de luz. A Konami começa a olhar para aquilo que ele é e deixa de ver Deus e depender de Deus. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti pela multidão das tuas iniquidades. Aí já era, ele foi lançado por quê? Primeiro diz que ele achou iniquidade nele, depois fala que havia uma multidão de iniquidade, de maldade. A maldade é a semente diabólica de onde todo o mal se origina. Essa é transmitida ao homem desde seu nascimento e irá impregnar o coração de pensamentos e intenções que se opõem à justiça, à verdade, ao amor e a tudo que é Deus. Entender esse princípio? Desde o seu nascimento. Você não pode tratar como uma criança ali na idade que ela está. Algo aconteceu desde o nascimento. No DNA espiritual ali é transmitida então essa raiz de iniquidade. Ok? A iniquidade vai impregnar o espírito do ser humano no instante em que o embrião é concebido. É neste momento que toda essa informação da herança espiritual da maldade se estabelece nele, naquele ser que está ali sendo concebido. A iniquidade é um cordão espiritual torcido e, para defini-la de alguma maneira, é onde vão sendo gravados todos os pecados do homem e o que será a sua herança nas gerações seguintes. Então aqui é aquilo que ele fez
e aquilo também que ele herdou. É onde fica gravado todo o legado torcido e pecaminoso que o homem entregará a seus filhos. Esses, por sua vez, torcê-lo-ão ainda mais com seus próprios pecados e entregá-lo-ão como uma mensagem de maldição à geração seguinte. Tem um verso que expressa bastante isso. Jeremias 17:1. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante, nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Uma criança já nasce com um registro de iniquidade. A iniquidade é o que a Bíblia chama de corpo do pecado. Ela tornou-se parte do corpo espiritual dentro do homem, a qual irá afetar seu comportamento, a estrutura de seus pensamentos e também o estado de saúde do seu corpo físico. Ela vai afetar tudo isso, a sua estrutura de pensamento. O que é uma estrutura de pensamento? Aquilo que leva ele a gerar alguns pensamentos. Lá em Efésios 4:23 está escrito que devemos ser renovados no espírito do nosso entendimento, ou no espírito do nosso pensamento. Então, a estrutura dos seus pensamentos e também o estado de saúde do seu corpo físico. O corpo do pecado se origina no espírito e invade a alma, e o corpo ele vem no espírito, invade a alma, pensamentos, emoções, sentimentos, e vai para o corpo físico, onde vai se manifestar como um lodo que suja tudo. A iniquidade está intrinsecamente ligada ao mundo espiritual das trevas, e é ali onde o diabo conecta as maldições que vêm de nossos antepassados. Nesta mesma área, arraigam-se as bases legais de enfermidades que se transferem de pais a filhos e a netos. Terceira e quarta geração. É onde se encontra a legalidade de Satanás para nos roubar e oprimir. Eu quero até mudar isso aqui, né? Para nos não, para roubar, não nós, né? E oprimir. O que será um constante obstáculo para receber a plenitude das bênçãos de Deus. Estou encerrando essa parte aqui, nós vamos ter um intervalo daí, né? É isso? Ok? Esta é a principal porta que o império do diabo tem sobre a vida do ser humano, crente ou incrédulo, iniquidade. Então você precisa olhar para uma criança, olhar para a iniquidade. Ok? É através da iniquidade que o maligno vai permear o coração do homem para colocar nele todo tipo de desejos perversos e pecaminosos. Isso se chama concupiscência, que gera o pecado. A herança do pecado foi transmitida e agora vai corromper a alma para que esta comece a desejar fazer o mal. Será uma força invisível a qual em muitos casos arrastará pessoas aparentemente boas para cometer pecados abomináveis. É por isso que filhos de alcoólatras, quando chegam a certa idade, começam a ter um desejo incontrolável de beber. Aqui como exemplo, mas poderiam ser outros. Às vezes, são filhos de cristãos e de pastores que, sem razão, começam a trazer, então, manifestações que as pessoas não entendem, ou demoram para entender, ou não conseguem conceber, mas são manifestações de iniquidade. Começa a desenvolver, então, essas inclinações pecaminosas. A razão disso é que não tratam com a iniquidade na raiz. Lembra que nós falamos da raiz? A iniquidade está registrada no DNA espiritual de todo ser humano. Aí vem a razão de as crianças também precisarem de libertação. Será que isso respondeu a pergunta? Criança precisa de libertação? Não ensinamos certas práticas aos nossos filhos e quando percebemos, elas estão exercendo, até que sejam confrontadas e ministradas em libertação e cura. Você não ensina uma criança a xingar, a chutar. Você ora com ela, mas de repente ela está fazendo isso. Por que será? Porque existe uma raiz de iniquidade. Então toda criança precisa passar numa idade ideal que ela começa a ser ministrada, quando não foi antes, quando não tem a oportunidade de ser antes, em libertação e cura. Mas há muitos casos em que é preciso começar a libertação na fase intrauterina. Nós vamos falar disso depois do intervalo. Ok? A iniquidade precisa ser extirpada em sua raiz. Se não tratar com a iniquidade, a pessoa vai ficar dando volta sem chegar
a lugar nenhum. Assim, então, fica claro o fato de que crianças também precisam de libertação e de cura. Geralmente temos pressa em resolver os problemas com as crianças. Porém, é importante lembrar que uma libertação e cura demanda tempo, investimento por parte das partes envolvidas e muito temor de Deus. Dependemos dele e nunca de sistemas ou métodos, os quais são ferramentas que o próprio Deus nos disponibiliza. Contudo, são necessárias disposição e perseverança para vê-las totalmente restauradas e cheias do Espírito Santo. Amém?